Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Se você está chegando pela primeira vez, o meu nome é Roberto Cardoso. Fica à vontade, vamos conversar um pouquinho, tá? Antes de começar, eu só vou pedir um favor rápido para vocês. Deixa um like e se inscreve no canal, porque esse canal aqui é muito pequenininho, ele nem é monetizado, não passa aquela propagandinha. Então o YouTube não tem o menor interesse de divulgar esse vídeo porque ele não ganha. Ele prefere divulgar os vídeos que ele passa propaganda porque ele ganha. Você entendeu? Então se a gente não se ajudar, o YouTube não tem o menor interesse de ajudar quem não é monetizado, tá? Mas a gente já atinge a monetização. Deixa um like e se inscreve no canal para ajudar a gente. Valeu a força? Olha só, quero fazer uma pergunta para você. Assunto do momento. Tadã! A Pequena Sereia Negra. Como que a Disney escolhe uma atriz negra para fazer a Pequena Sereia? Como pode pegar uma história dinamarquesa, não respeitar a origem da história e colocar uma negra para fazer o papel da Pequena Sereia? O que você acha disso? Seja sincero para mim, qual que é a sua opinião? Por que essa Pequena Sereia vai ser interpretada por uma atriz negra e por que isso te incomoda? Me conta. Eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, não seja bobo, não seja ingênuo. A gente não estaria falando desse filme da Pequena Sereia se a Disney não tivesse escolhido uma personagem negra. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? A Disney não está fazendo isso simplesmente porque ela é a favor da diversidade, ela não está fazendo isso simplesmente porque ela é boazinha, ela tem um bom coração e ela resolveu dar oportunidade. Ela está fazendo isso porque hoje em dia, se você puxar por esse assunto, as palavras da moda são empoderamento, são diversidade. Se você fizer isso, isso vende. Você entendeu? Ela está fazendo isso para ganhar dinheiro porque isso vende. Eu, por exemplo, só estou falando disso por causa da polêmica e só existe a polêmica por causa da escolha. Se fosse qualquer outra atriz, não teria polêmica nenhuma, ninguém estava comentando dessa história. Então, primeiro ponto, deixa a ingenuidade de lado, achar que tem alguma escolha ideológica por trás disso. Não tem escolha ideológica, não é coisa de comunista, não é coisa de esquerdista. Estão fazendo isso porque isso vende. Segunda coisa, polêmica por quê? Por que a Pequena Sereia não pode ser interpretada por uma atriz negra? Na verdade, gente, a história é da Dinamarca. O autor da história é dinamarquês. A Pequena Sereia, em nenhum lugar da história, tem qualquer referência sobre onde a história se passa. É uma história que se passa no fundo do mar, não se diz de que mar, não se diz em que parte do mundo, é simplesmente no fundo do mar. Não é necessariamente uma história que se passa na Dinamarca, tá? Não tem referência, pode ser ambientado em qualquer lugar porque o livro não fala sobre isso. E você sabe por que se não tem um lugar, então por que a gente conhece a Pequena Sereia como uma ruiva, né? Essa é a parte mais interessante. A Disney que decidiu. Como não tem referência nenhuma no livro, ela podia fazer o que ela bem entendesse. Normalmente, o que ela faz? Pensa na Cinderela. Normalmente, ela pega uma loira de olho azul para ser princesa, para ser rainha, para ser fada. É sempre assim. Só que um pouquinho antes dela lançar o desenho da Pequena Sereia, tinha saído um filme que fez muito sucesso que se chamava Splash, Uma Sereia em Minha Vida, interpretada pela Daryl Hannah. E essa Daryl Hannah, ela era realmente loira, 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 olho azul, mas aquele estereótipo mesmo, assim, de loira sueca, sabe? Ela é americana, mas assim, aquilo que você imagina, um holandês, uma sueca, essa era desse jeito. Então, como já tinha saído um filme de sereia loira, ela falou, eu vou fazer um desenho de sereia, vai ser qualquer coisa menos loira. E aí ela optou pelo cabelo vermelho, simplesmente porque a história é no fundo do mar. Para contrastar com o fundo azul escuro, o que ficava melhor era o vermelho. Só por causa disso que ela é ruiva. Não é nem ruiva, na verdade, né? Eles colocaram um vermelho vivo, porque o ruivo, na verdade, é meio alaranjado. Então eles escolheram o vermelho vivo simplesmente por fato da história ter um fundo azul. Não tem nada a ver com a história original. Foi a Disney que decidiu. Ela decidiu de um jeito lá atrás, ela pode decidir agora de outro jeito. Não há compromisso com o original, em momento nenhum, tá? Não tem nenhuma razão do original da história para ser de um jeito ou de outro. Foi a Disney que escolheu isso daí.
Mas aí olha que interessante. Eu até entendo que se você viu um personagem de um jeito, você se acostuma daquele jeito e você não gosta muito que mudem. Mas assim, pessoas que falam que não tem sentido, não tem cabimento, por que que fez isso? Por que que quando é em outros casos, a pessoa não se incomoda? Que eu vou te dar um exemplo. Quando você pensa na Cleópatra, a imagem que vem na sua cabeça, põe no Google, por exemplo, Cleópatra, vai aparecer lá Elizabeth Taylor, que fez um filme, eu acho que nos anos 40 ou 50, no máximo 50, eu acho que é 40. Ficou muito famosa porque ela foi uma das mulheres mais bonitas do mundo, mas assim, extremamente branca e de olho azul. Gente, o Egito fica na África. A África sempre foi um continente negro. Mais modernamente, os árabes migraram para lá, então no norte da África as pessoas têm um tom de pele um pouco mais claro porque são descendentes de árabes. Mas no tempo das pirâmides, era um continente completamente negro. Cleópatra era negra. Com certeza, não tem por que não ser. Africanos, egípcios, daquele tempo eram todos negros. Ninguém nunca reclamou de ser Elizabeth Taylor fazendo a Cleópatra. Não teve gritaria, que não tem cabimento, a história não foi assim. Ninguém nunca reclamou, não. Por que que não incomoda? Eu quero que você se questione sobre isso. Por que que a Elizabeth Taylor de egípcio não te incomoda? Traz aqui mais para perto da gente, mais recentemente. Passou na Record poucos anos atrás, aquela novela Os 10 Mandamentos. Que era no Egito, que tinha o Moisés. Lembra daquilo? A mesma coisa. Todos os egípcios da Record eram brancos. Por que que isso não te incomoda? Historicamente está completamente errado. Por que não te incomoda? Vou te dar mais um exemplo então, se você ainda não está entendendo a minha linha de raciocínio onde que eu quero chegar. Você já viu, por exemplo, na Rede Globo, Débora Seco interpretando o papel de Índia. O que que elas têm de Índia? Elas têm a pele, elas têm o olho puxadinho, elas têm o cabelo preto, escorrido, mais grosso. Ninguém reclama, ninguém acha estranho. Por que que quando a gente embranquece o personagem, a gente não reclama? A gente reclama quando ele escurece. Isso tem um nome, isso se chama whitewashing. Whitewashing é um termo em inglês que é exatamente para isso. Você pegar um personagem e você wash é lavar. Você deixar ele mais pasteurizado, você tirar daquilo que pode soar meio exótico e trazer para o padrão branco, para o padrão americano-europeu da história, para que seja o menos difícil da classe média entender. Whitewashing, isso acontece sempre, tá? Nós estamos cansados de ver isso na televisão, no cinema, no teatro, e a gente não estranha de tão recorrente que ele é. A gente reclama do contrário, quando a gente vê um personagem ser escurecido, mas todo dia os personagens são clareados e a gente não estranha. Vou te dar mais um exemplo. Jorge Amado, escritor baiano. Ele descreve as mulheres dos livros dele, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos. Ele descreve Dona Flor e ele descreve Gabriela como mulheres negras. Mulheres negras. Ele descreve como negras. Mas no cinema, na Rede Globo, elas foram interpretadas por Sônia Braga, que é muito clara. Não é exatamente branca, mas é muito clara. Na versão mais recente de Dona Flor e seus dois maridos, que foi feita na Rede Globo, quem interpretou foi a Julia Gam. Olha o nome, Julia Gam. Ela é brasileira porque ela veio para cá com pouquíssimos meses, mas ela nasceu na Itália. Ela é de família branca europeia, italiana. Então assim, não é xenofobia não, mas é um personagem que é descrito como negro, sendo interpretado por uma brasileira de origem italiana. Ninguém reclama. Você percebe? A gente não consegue ver o racismo dentro de nós mesmos porque ele é natural. A nossa sociedade está tão acostumada com isso. Por exemplo, você entra num restaurante, você vai numa escola particular, você só vê pessoas brancas à sua volta. Os negros são talvez o segurança ou alguém da limpeza. Você acha isso normal? Eu sei, já
a mão tá tremendo para escrever mimimi, para falar chola mais, para falar é esquerdista, é esquerdopata, é politicamente correto, antes que era bom, o bom era humilhar o Mussum. Mas, gente, entenda uma coisa. A nossa sociedade chegou a um ponto de normalizar o racismo, o preconceito racial, que a gente simplesmente não vê que ele existe. E na nossa sociedade, os negros são invisibilizados. Esse whitewashing acontece na nossa sociedade toda. Você entra, por exemplo, pega a capa de 10 revistas. Só tem pessoas brancas. Se tiver algum negro, ou é jogador de futebol, ou é artista. Que é onde essas pessoas têm possibilidade de se destacar. Mas você não vê, por exemplo, um jurista negro. Você não vê um médico negro. Você não vê um físico negro. Porque essas pessoas não têm acesso, e se tiver, eles falam de outro assunto. Se eles tiverem que falar assim, ó, a capa vai ser isso e vai ser isso, eles não optam pela capa que tem a pessoa. Isso eu tô te falando, são decisões editoriais. Vocês lembram da Zezé Mota? Quem é mais novo não vai lembrar, porque o auge dela foi nos anos 70. Ela foi uma mulher que fez muito sucesso com o filme Chica da Silva, que é um personagem negro e ela é negra. O problema é que ela fez tanto sucesso com o personagem Chica da Silva nos anos 70 que as revistas que não colocavam pessoas negras nas capas, que eram todas, tá? Não se colocava negro em capa de revista. Começaram a discutir como é que nós vamos fazer. Ela fez muito sucesso, ela virou símbolo sexual. Todo mundo queria ver, as revistas tinham medo de colocar um negro na capa. As revistas que decidiram que iam colocar um negro na capa, eles falaram assim, ó, sua conta e risco, hein? Se não vender, se der problema, a culpa é sua. E ela foi a primeira negra, nos anos 70, tá numa capa de revista. Porque essas pessoas são retiradas, são invisibilizadas. Nós já chegamos até o absurdo de ter reclamação, de ter preconceito contra uma negra no lugar certo de negra. Vocês lembram da Globeleza? Quantos anos não foi a Valéria Valência? Foi Globeleza antes de ser grávida, durante a gravidez, depois da gravidez, 20 anos de Globeleza. Quando ela saiu, quem que vai ser? Várias meninas passaram por lá. A única que ficou um ano só foi a Nayara Justino. A quantidade de reclamações, a Globo não esperava que fosse acontecer daquele jeito. Uma chuva de reclamações. Por quê? Diziam que ela era negra demais. Vejam vocês, estamos falando de carnaval, estamos falando de um movimento dos negros, uma festa típica deles, em que é a celebração da negritude. As pessoas reclamavam que ela era negra demais. A única Globeleza que foi Globeleza por um ano só e não teve contato renovado foi ela. Ela esperava que ela fosse continuar, ninguém falou nada com ela, simplesmente o tempo passou, ela falou, e aí, como é que vai ficar para o ano que vem? Ah, não é você não. Na verdade foi isso, a quantidade de reclamação que teve, nem a Globo esperava. As pessoas reclamavam que ela era negra demais para ser Globeleza. As pessoas não estão acostumadas a ver negro em posição de destaque, não estão acostumadas a ver negro nem na televisão. Isso faz parte da nossa estrutura. Tudo é higienizado para trazer sempre o mesmo produto. Por mais que o mundo seja diversificado, por mais que o mundo seja rico em culturas, em hábitos, em origem, nós só recebemos o mesmo produto, que é o que é mais fácil de vender para você, porque você não precisa pensar. Então a desculpa para isso tudo é, eu vou fazer o que é mais fácil. Você teria direito a receber um produto de mais qualidade, mas não te entregam porque é mais fácil para eles produzir essa porcaria pasteurizada aí. Você quer mais um outro exemplo? Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, talvez um dos maiores da língua portuguesa. Eu não vou dizer porque os nossos amigos portugueses lá vão gritar que é o Camões, que é o Eça de Queiroz, que é o Fernando Pessoa, que são também excelentes, não sou eu quem vai ficar comparando. Mas o Machado de Assis é um dos grandes. Ele não entrou para a história como negro. Pior do que isso. Em 2011, a Caixa Federal, o banco, resolveu fazer uma propaganda para comemorar os 150 anos de fundação da Caixa. E o Machado de Assis foi um dos primeiros a ter conta no banco. Então eles quiseram usar o Machado de Assis. Gente, mas fizeram um Machado de Assis branco, que dava até medo. Ele parecia de parafina, ele parecia de papel, de tão branco que ele era. A gritaria foi tão grande porque os movimentos negros todos gritaram, porque você sabe, as figuras negras que entraram para a história são pouquíssimas.
Os negros sempre foram excluídos. Ainda pegam essas poucas e colocam um ator branco para interpretar. A gritaria foi imensa. O banco teve que refazer a propaganda e o presidente do banco veio pedir desculpas. Mas assim, como que não se tem cuidado com isso? Se você não saber que você está falando de um cara, quem que é esse cara? Nem que se preocupa, não? Tanto faz. Nós queremos entregar esse produto aqui, ó, tá feito. Sem dúvida, o maior whitewashing da história é Jesus Cristo. Né? Porque Jesus, um homem do Oriente Médio, como todos os homens do Oriente Médio, pele escurecida, cabelo um pouco mais crespo, não tão liso, pele não tão clara, devia andar pelo deserto, devia estar sempre queimado, olhos claros nem pensar. Mas Jesus, ele não era retratado em filmes de frente, cara a cara assim. Normalmente quando ele aparecia em filmes muito antigos, ele aparecia longe ou ele aparecia na sombra. A primeira vez que Jesus apareceu assim, de cara mesmo no filme, foi no filme Jesus de Nazaré, de 1977. E colocaram um ator britânico para fazer Jesus Cristo. O nome dele é Robert Powell. Esse cara, ele ficou imortalizado como a cara de Jesus, a cara dele, que tem olho azul. E ele até reclama hoje em dia, olha que ironia, que às vezes ele chega numa casa de uma pessoa e ele vê uma foto dele na parede, porque é a imagem de Jesus do filme, e as pessoas rezando para a imagem dele. Ele já falou, parem de me adorar, eu não sou Deus de ninguém, eu respeito a religião de todo mundo. Eu sou só um ator que no começo da carreira fez um filme para ganhar dinheiro que tinha que pagar as contas. Parem de me adorar, eu não sou Jesus. Ele vê as fotos deles até hoje. Whitewashing. Usaram uma pessoa britânica branca para interpretar Jesus e essa imagem se perpetuou. Já se tinha um pouco disso, mas assim, depois desse filme, ficou realmente cristalizado na cabeça das pessoas a imagem dele. Uma pessoa clara, de olho azul, um britânico, no papel de Jesus Cristo, um homem do Oriente Médio. E assim é o nosso mundo. O racismo faz parte da estrutura. Esse whitewashing é muito mais natural do que a gente pensa. E nós temos que parar para pensar quando nós estamos com essa sementinha que nos faz estranhar que um personagem fictício, de uma obra de ficção, personagem mitológico, que não tem a menor conexão com a realidade, não é um documentário, não possa ser interpretado por um negro. Por que não pode? Por que não pode ter um Superman negro? Por que não pode? Ele é de outro planeta, gente. O Superman veio de Krypton na história. Ele pode ser qualquer coisa. Nós acostumamos com uma imagem, mas qual que é a grande gritaria se ele for de outra cor? É porque a gente está acostumado a ver os personagens serem clareados. A gente não está acostumado a ver o personagem ser escurecido. Mas não há esse compromisso. Não é um documentário, são obras de ficção. Elas comportam o que eles bem entenderem. E mais do que isso, eu digo para vocês e eu reforço. A Disney não está fazendo isso porque ela é a favor da diversidade. Ela não está fazendo isso porque ela quer estimular o debate na sociedade, porque ela acha que essas questões precisam evoluir. Ela está fazendo isso porque hoje em dia empoderamento, diversidade vende. É por isso que ela está fazendo isso. É para gerar polêmica. Um bom filme não faz tanto barulho quanto uma boa polêmica. Você pode ver aqui no YouTube, os canais que mais crescem, os que mais têm acesso, os que mais as pessoas comentam, são canais de treta. Um canal como o meu, que tenta falar de uma maneira séria, que tenta debater um assunto, que queira trazer você para um debate, que queira conversar com você, não cresce. As pessoas querem treta, entendeu? Esses canais são os que crescem. E essas grandes empresas, elas não fazem por acaso. Elas fazem isso para gerar polêmica. E essa polêmica, na verdade, é uma divulgação gratuita do filme. Uma grande parte de verba de publicidade, ela já nem precisa gastar, porque isso já fez a propaganda do filme. Dá para acreditar que hoje em dia as coisas são assim? Mas são. Então era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Vocês não se preocupem tanto assim, o que aconteceu com a Ariel, com a Pequena Sereia. Vocês vão ver agora vários personagens que são negros por aí, porque vende, entendeu? Do mesmo jeito que até ontem não vendia, eles não faziam, hoje está vendendo, eles fazem. São empresas que querem ganhar dinheiro, gente. Não tem viés ideológico, não é porque é de esquerda, não é porque é comunista, não tem uma conspiração Illuminati. Eles só querem ganhar dinheiro. E olha nós aqui falando deles. Tá bom?
Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. O meu nome é Roberto Cardoso. Por favor, deixa um like e se inscreve para ajudar esse canal a crescer, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. O YouTube não tá nem aí para canal pequeno. Valeu, um grande abraço para você, até o próximo vídeo, porque ó, eu já fui!